Estamos de volta ao último bloco do Tira Dúvidas de hoje, que conta agora com a presença do professor Cledson Renato de História e do professor Rodrigo Flávio de Geografia. Participe você também dessa conversa. Ligue para o nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Enquanto você envia as suas dúvidas, nós vamos voltar para as perguntas, ok? Vamos lá. Terceiro ano, por que os japoneses participaram da Segunda Guerra Mundial, professor? Vamos lá, vamos entender um pouco dessa Segunda Guerra Mundial. O período que a gente, vocês já viram sobre o processo de industrialização na Europa, tá? Que isso aí depois foi se estendendo para os outros países, a necessidade de novos mercados consumidores, de mercado de matéria-prima, fez com que esses países que se industrializaram primeiro em relação aos outros, tá? Buscassem novas áreas, justamente para esse tipo de exploração. E os japoneses não ficaram fora disso, porque a região asiática é uma região rica em matéria-prima e também mão de obra. Então, a região ali, por exemplo, você pega China, Indonésia, entre outras regiões, ela era bem estratégica para os japoneses. Por quê? O Japão é uma ilha, né? Um espaço muito pequeno. Então, o Japão precisava de expandir isso daí, né? Expandir novas áreas de conquistas. Então, quando ele participou da Segunda Guerra Mundial, ele tinha esse objetivo na região asiática, justamente buscando essa questão aí de aumentar o seu expansionismo e automaticamente aumentar o seu processo de industrialização, ou seja, tornar-se uma grande potência para a região. Então, na época, né, os japoneses se aliaram aí junto com a Alemanha e a Itália com esse objetivo de conquistas expansionistas, tá? E automaticamente o Japão, na região asiática, foi uma região muito interessante para eles, justamente para aumentar esse poderio, né, durante o processo de industrialização, esse processo aí de matéria-prima e principalmente aí de mão de obra. Então, por isso que o Japão, ele encarou, participou, né, ativamente da Segunda Guerra Mundial com essa finalidade. Certo. Sexto ano. Por que Maomé foi perseguido ao proclamar sua nova fé? Vamos lá. Maomé era de Meca. Como eu falei aqui anteriormente, Meca era uma cidade politeísta. E este politeísmo fomentava o comércio. Quando Maomé, o Muhammad para os islâmicos, vai proclamar a sua nova fé, ele vai negar a existência de outros deuses. Vai pregar a existência de um único Deus. Isso vai gerar um conflito comercial com os grupos que controlam a cidade de Meca. Então, inicialmente, o maior problema da perseguição à nova fé de Maomé é que estaria atrapalhando o comércio da região. Não é necessariamente uma questão religiosa. Proclamar a nova fé poderia abalar o comércio de Meca. Então, os Quraishitas, que era o grupo, o clã que comandava Meca, se sentiram com medo de ficar lesado comercialmente com as pregações de Maomé. Certo. Primeiro ano, professor Rodrigo, de que forma as novas tecnologias contribuem para a inovação da cartografia? Excelente, né? Pergunta justamente porque ao longo do tempo a cartografia, né, a inserção de novas tecnologias foi cada vez aprimorando mais a construção, a análise cartográfica, né? Então, quando você tem as novas tecnologias que a gente utiliza hoje, a gente tem muito acesso muito fácil, né? A internet, o computador, o celular mesmo em mãos, você já consegue aí, por exemplo, pedir um aplicativo já utilizando aí as novas tecnologias da cartografia. Então, isso foi muito importante, sim, porque quando você pega os primeiros mapas que a gente tem da história, né, ao longo do tempo, principalmente no período colonial, Portugal, Espanha, a construção desses primeiros mapas, utilização dos próprios chineses também, né, na construção desses mapas, vocês podem reparar que houve uma evolução muito grande. Porque à medida que a nova tecnologia foi chegando, as novas formas de você interpretar o local, eu já precisava de alguns detalhes muito mais específicos. Então hoje você tem esses mapas cartográficos com muito mais específico, com muito mais detalhes. Então você tem aí o famoso GPS, você tem o sensoriamento remoto, o geoprocessamento, que são áreas da cartografia que utiliza muito novas tecnologias. Isso contribuiu bastante para essa análise do espaço. Então hoje você lá, quando vai fazer
né, ou localizar um determinado lugar, você joga lá no Google alguma coisa, alguma informação, alguma rua, você já tem um detalhe, já te passa inúmeras informações muito mais detalhadas. Então a tecnologia, sim, ela contribuiu muito e contribui cada vez mais. Tá? Então hoje você tem informações na palma da sua mão. Né? Então você quer localizar, quer descobrir um determinado lugar, uma cidade, uma rua, uma estrada, o caminho perfeito para fazer, um caminho onde você pode fazer um caminho mais longo ou um caminho mais curto. Hoje a tecnologia está totalmente a nosso favor. Então a gente não pode negar isso, né? Então ela já chegou num ponto que hoje ela nos favorece bastante. Então por isso que a tecnologia ela tem esse grande poder, né, de cada vez estimular, a gente utilizar cada vez mais, conhecer e automaticamente facilitar os nossos estudos. Entendido. Ainda para você, professor, o que significa um estado ou país com elevada expectativa de vida, segundo ano? Excelente. Expectativa de vida é o quê? É o tempo que um país, uma cidade, né, aquela população tende a viver. Recentemente, tem umas 2 semanas atrás, que saiu uma notícia que o brasileiro ficou 3 meses mais velho. Ou seja, ganhamos mais 3 meses de expectativa de vida. Então, quando você fala de uma expectativa de vida, é o tempo médio, tá, que uma população pode viver naquele país. Então, por exemplo, quando você pega um Japão, geralmente a expectativa média hoje de um japonês é de 87, 88 anos de idade. É uma média. Aí você fala assim, nossa, mas teve uma pessoa que viveu 104, 105, ok, calma. Isso é a média, é uma média que se faz daquele país, justamente utilizando esse indicador social. Esse é um indicador, né, de expectativa de vida. Então, quando você pega outros países que têm uma média de 50 anos de idade, principalmente os países africanos, tá? Ou seja, são países onde a expectativa de vida é muito menor. Isso também é um indicador, isso mostra o que está acontecendo com aquele país. Então, quando a gente fala de expectativa de vida, a gente está falando do tempo médio que uma população pode viver. Então, uma pessoa pode viver ou mais ou menos, mas a média que eles fazem é que chega nesses valores da expectativa de um lugar. Ok. 8º ano, professor Cledson, havia separação por etnia nas celebrações religiosas em Minas Gerais? Pergunta interessante. Se nós pensarmos no fundamento do cristianismo, prega a união do amor entre os homens. Não existe separação entre eles. Mas na sociedade colonial, que ainda tinha um sistema de escravização de seres humanos, os escravizados, os negros que porventura quisessem exercer o seu catolicismo, não poderiam fazê-lo na igreja dos brancos. Tinha suas próprias igrejas menores, onde somente os negros poderiam entrar. As Irmandades Negras Leigas de Ouro Preto é uma forma dessa cristianização do negro escravizado exercer a sua fé, que neste momento já estava convertido ao cristianismo. Então existia sim uma separação entre brancos e negros nas celebrações religiosas na sociedade colonial. Ok. 1º ano, o que são linhas latitudinais e longitudinais? Isso tem relação com o estudo das coordenadas geográficas? Olha, perfeito, né? Uma pergunta que justamente em sala de aula a gente vê essas dificuldades de entender o que são linhas latitudinais, linhas longitudinais e coordenadas geográficas. A gente observa, né, sempre em sala de aula, essa grande dificuldade de compreensão. Mas vamos lá. Quando a gente fala de linhas latitudinais, né, são aquelas linhas que cortam, né, cortam aí todo o planeta Terra, tanto as longitudinais quanto as latitudinais, elas têm essa função aí justamente para poder a gente achar as coordenadas geográficas, um ponto de localização. Mas quando a gente fala de linhas latitudinais, são aquelas linhas que vão acompanhar a linha principal, tá? A linha do Equador, porque a linha do Equador é aquela linha principal que circunda o planeta e divide a Terra em 2 hemisférios, norte e sul, né? Aquilo que vocês já trabalharam e já conheceram. Então, essas linhas latitudinais, elas vão acompanhar a linha principal, que vai de 0 até 90 graus, né? Que vai até a parte última lá, que é a região do polo. Já as linhas longitudinais, elas vão acompanhar o meridiano principal, que também circunda a Terra. No caso, né, circunda de norte até sul e divide a Terra em 2 hemisférios, no caso. Seria o hemisfério oeste,
né, também conhecido como hemisfério ocidental, e o hemisfério leste, conhecido como hemisfério oriental. Então, essas linhas são chamadas linhas longitudinais. Tá? E o cruzamento dessas linhas, o encontro dessas linhas, é que você vai ter o ponto específico de uma localização que nós chamamos de coordenadas geográficas. Aí são aqueles valores, muitas vezes, que o aluno dá uma certa dificuldade, ele sente ali, nossa, vai usar muito matemática, muita coisa assim, fica um pouco perdido. Mas é isso, justamente esses pontos, esse cruzamento dessas duas linhas, é que você vai ter um ponto de localização de um determinado lugar. Por isso que o GPS utiliza as coordenadas geográficas. Então, quando você usa hoje, né, o GPS, ele utiliza essas linhas justamente coordenadas geográficas, tanto latitudinais quanto longitudinais, para poder localizar um ponto desejado, um lugar específico no qual que você ali está fazendo a sua pesquisa. Entendido. 8º ano, professor Cledson. Por que a sociedade mineradora rebelou-se em 1720, liderada por Filipe dos Santos? Vamos lá. 1720 é logo após a Guerra dos Emboabas. Então, coincide ali com a criação da própria Capitania das Minas, né? O que chamamos hoje de Minas Gerais. Uma das formas de controle que a coroa portuguesa passou a exercer sobre a produção de ouro foi a criação do imposto chamado quinto, ou seja, 20% do que era produzido deveria ser pago como taxa à coroa portuguesa. Vou dar um exemplo, se você produzisse 100 quilos de ouro, 20 quilos era pago à coroa. Para burlar esse pagamento de um quinto, vários mineradores faziam contrabando. E uma das formas de contrabando mais comuns era esconder ouro em imagens de santo. Então, daí a expressão santinho do pau oco, que vem dessa origem, que é o contrabando de ouro em imagens religiosas. Para deter o contrabando, ou diminuir o contrabando, a coroa portuguesa criou as casas de fundição. Ou seja, o ouro extraído já era levado diretamente à casa de fundição, onde seria pesado e derretido. E no ato deste processo, a coroa portuguesa já tiraria os seus 20%, diminuiria ali o contrabando. Filipe dos Santos e seus revoltosos eram contra as casas de fundição. Então, ele queria encontrar uma forma do governador-geral, o governador da capitania de Minas, de deter a imposição das casas de fundição, porque ele julgava que estava sendo prejudicado na sua arrecadação. Logicamente, Filipe dos Santos a revolta foi contida e o Filipe dos Santos foi morto por um crime chamado de lesa majestade, roubar o rei. O pagamento desse crime é com a própria vida. Nossa. Ok. 2º ano. Algum país do mundo já alcançou o IDH com valor igual a 1.0, professor? Bom, quando a gente fala de IDH, a gente está falando de um indicador social, né? Então, o IDH ele vai justamente trabalhar o Índice de Desenvolvimento Humano. O valor é de 0 a 1. Então, quanto mais próximo de 1, significa que o IDH está muito bom, bem elevado, excelente, tá? Ou seja, ele tem um índice de desenvolvimento humano muito bacana, muito bom. Se algum país já chegou a 1, não. A gente tem países que já chegaram, estão próximos disso, mas 1 é total perfeição. E isso acho que muito difícil muitos países chegarem nesse valor total de 1. Porque o 1 é a referência, tá? Não significa que o país precisa chegar no valor 1. Ok? Mas o 1 vai ter aquela referência para quê? À medida que ele vai chegando mais próximo desse valor, significa que a população daquela região está atingindo os níveis de desenvolvimento ótimos. Por quê? O IDH ele vai utilizar não só questões econômicas. Porque quando você fala de questões econômicas apenas, fica um valor muito frio, tá? Para você trabalhar. Então o IDH ele vem de uma forma muito interessante, porque ele também vai trabalhar as questões sociais. Alfabetização, saúde, renda, né, renda per capita, entre outros indicadores aí. Então ele vai entrar o IDH nesses valores aí para justamente não ficar um valor frio. Porque quando você fala economicamente, somente, você esquece um pouco desse contexto social. Então o IDH ele é um indicador muito amplo, muito interessante nesse sentido. Então quando você fala de IDH 1, quer dizer, falar que um país chegou a 1, que chegou a total perfeição. Então não, ainda não tivemos nenhum país ainda com esse valor. Temos países próximos, Noruega, Suécia, Estados Unidos, entre outros países com desenvolvimento
né, em desenvolvimento humano muito bom, ou seja, estão em crescente, mas o valor 1 ainda nenhum país ainda chegou, ainda não conquistou. Ok. Nono ano, a democracia é refletida nos sistemas eleitorais, professor? Pergunta interessante. Vamos determinar o que é democracia. Democracia é justamente a vontade do povo, o poder dado ao povo. No caso aqui, é o poder dado ao povo de escolher o seu representante. Lá na Grécia Antiga, era um tipo diferente de democracia, porque é uma democracia direta, sem representantes. Cada pessoa era ouvida. O sistema eleitoral escolhe um sistema democrático de representação. O povo vai escolher um representante para falar por ele. Se nós temos o poder, o direito de escolher o nosso representante, que vai falar pela nossa vontade, tentar defender o nosso interesse, temos que acreditar que qualquer sistema eleitoral que conte com a participação popular reflita os desejos democráticos, a democracia como foi criada lá na Grécia Antiga. Muito obrigada, professor Cledson, porque nós estamos chegando ao final do Tira Dúvidas de Ciências Humanas. Ficou alguma dúvida? Acesse o aplicativo Conexão Escola e envie a sua pergunta diretamente para o seu professor. Eu quero lembrar que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome os dados da sua internet. Você pode também consultar o seu PET, o Plano de Estudo Tutorado, que está disponível gratuitamente para download no nosso site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E claro, você pode assistir nossas aulas quantas vezes quiser nas nossas plataformas digitais. Eu agradeço a presença dos professores, intérpretes de Libras e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até a próxima!